Glória a Deus, esse é o Deus que eu amo. Meus amados irmãos, quero convidar os irmãos a se porem de pé. Nós já vamos para a ministração, em nome do Senhor Jesus. Nós que ficamos aqui na casa dos adultos, estaremos ministrando essa lição de hoje, lição de número 9. Os nossos jovens, os nossos pré-adolescentes, os juniores, as nossas crianças, irmã Nathalie, irmão Rodrigo, nossa irmã Leninha, estarão ministrando a palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Obrigado, Paizinho querido, porque o Senhor está neste lugar, o Senhor já tem falado conosco de diversas maneiras, ó Pai. E neste momento nós estaremos estudando a palavra do Senhor e pedimos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida de cada professor que estará ministrando a palavra do Senhor. Abençoa, usa como instrumento nas suas mãos, com poder, com glória, com autoridade. Fala conosco, Paizinho querido, é o que nós te pedimos. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos, nós vamos estar dividindo as nossas salas. Eu quero ser bem objetivo nessa lição, para nós não avançarmos muito no nosso horário. Amém, meus irmãos? Lição de número 9. Será que o senhor poderia parar esse ventilador para mim, por favor? Senão eu não vou conseguir traduzir. O negócio mais ligado. Lição de número 9. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Lição de número 9. Qual é o tema da nossa lição hoje, meus irmãos? Orando, jejuando. Vamos lá? Orando e jejuando como Jesus ensinou. O textual da nossa lição diz assim, a palavra do Senhor está lá em Atos capítulo 13, versículo de número 2 e versículo de número 3. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Glória a Deus. A verdade prática da nossa lição: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Amém? A leitura bíblica em classe está lá em Mateus, capítulo de número 6, versículos 5 ao versículo de número 18. Assentado mesmo como os irmãos estão, vamos fazer essa leitura no nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao versículo de número 18. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 6, a igreja. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. É verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, Para não parecer aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que está no oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nessa lição, como nós aprendemos no título Orando e Jejuando, como o Senhor Ele quer que nós façamos, como Ele nos ensina. E na introdução da nossa lição, diz assim: nesta lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Quando nós estamos orando, quando nós estamos jejuando, quando nós estamos, e normalmente quando nós estamos orando, e quando nós estamos orando e jejuando, nós estamos clamando, porque nós estamos precisando de algo do Senhor. E a Bíblia fala que Deus Ele não está indiferente às nossas orações. E como um comentarista também ele disse aqui, Deus Ele não está indiferente. Deus Ele não está desapercebido aquilo que está almejando a nossa alma. Isto é, as nossas orações. Contudo, é imprescindível, é de extrema necessidade o quê? Que a oração e o jejum sejam realizadas da maneira que o Senhor Jesus Ele tem nos ensinado acerca da sua palavra. Por isso, meus irmãos, nós estudaremos um modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Amém, irmãos? Amém. Palavra-chave é oração. Irmãos, eu confesso que nós precisamos melhorar, e muito, na questão da oração e na questão do jejum. Às vezes nós estamos almejando algo, às vezes nós estamos querendo tantas coisas do Pai, e nós não conseguimos alcançar. Por quê? Porque falta o jejum e a oração nas nossas vidas. E a oração, como nós vamos ver aqui no primeiro tópico, a oração é o quê? É um diálogo com o Pai. A oração é um diálogo com o Pai. A natureza da oração, esse é o primeiro subtópico. Deixa eu deixar aqui a Bíblia do ladinho aqui, que a revista está escorregando. A natureza da oração. Glória a Deus. A natureza da oração. Podemos dizer que podemos dizer que a oração é um diálogo de quem, irmãos? Da alma com Deus. Da alma com Deus. A oração é um diálogo da nossa alma
do mais profundo do nosso ser com o nosso Deus, o qual que aparece na Bíblia Sagrada de diversas formas. Como são essas diversas formas que aparecem a oração na Bíblia Sagrada, meus irmãos? Vamos lá? Como confissão, adoração, comunhão, ações de graça, como? Pode falar mais alto, meu irmão? Feito de bom viver. Isso, aleluia. Feito de modelo, Bela por Midian, Débora, Davi. No Novo Testamento, Paulo, ele exortou a quem? Aos cristãos a fazerem o quê? Sempre esse tipo de oração. Então nós vemos que a oração ela é um diálogo com Deus. É um momento em que nós estamos ali e nós estamos nos relacionando com Deus, estamos conversando com o Senhor, estamos tendo ali um diálogo com o nosso Deus. E esse diálogo com o nosso Deus, como nós aprendemos aqui, ele é de diversas formas, seja em forma de confissão, em forma de adoração, em comunhão, ações de graças, em um culto como esse que nós estamos, em um culto de ensino, em um momento de aprendizado, e nós estamos orando, e nós estamos conversando com o Pai, e o Pai está conversando conosco, está dialogando conosco através da sua palavra. Pelo exposto, em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é o que? É a busca de quem? Da glorificação do Pai. Então esse é em primeiro lugar. A prioridade nas nossas vidas não é a oração em que nós só queremos alguma coisa do Senhor, mas a prioridade da oração é quando nós estamos glorificando, exaltando o nome do Senhor, é quando nós estamos dando a Deus a devida honra, aquilo que é imprescindível, aquilo que é extremamente prioritário nas nossas orações, é nós reconhecermos ao Senhor soberano sobre todas as coisas. Mas também nós devemos pedir, suplicar e perseverar em nosso pedido. Nós oramos ao Senhor, nós damos a Ele a devida honra, a devida glória, nós adoramos, nós engrandecemos o nome do Senhor, mas nós não podemos esquecer que a oração é um diálogo. E nesse diálogo, meus irmãos, você fala, mas você também ouve. Você fala, mas você também recebe. E nós não podemos deixar, nós não podemos desistir de suplicar, perseverar naquele pedido que nós temos para com o Senhor, porque através da oração, Deus ele responde a oração, Deus ele salva, Deus ele cura, Deus ele liberta, Deus ele faz maravilhas no nosso meio através da oração. Irmãos, eu estou aqui hoje, pela misericórdia de Deus eu estou falando, porque eu passei há 3 anos atrás, eu passei por um grave problema, os irmãos sabem, e os médicos eles disseram que eu ia ter que aprender a falar, eu ia ter que aprender a comer, já com o Charles, eu ia ter que aprender tanta coisa, ia ficar 2 meses internado, talvez o meu tratamento duraria um ano ou mais, mas com 6 dias que eu estava naquele hospital após a cirurgia, eu falei, com 15 dias que eu estava naquele hospital ali, eu consegui me alimentar, e com 20 dias que eu estava ali, eu recebi alta para a glória do nome do Senhor. Por quê? Por causa da oração. Os irmãos estavam orando pela nossa vida, os irmãos estavam intercedendo pela nossa vida, a igreja estava orando pela minha vida.
E por isso nós estamos aqui, igreja. Deus, Ele opera através da oração. Quando nós conversamos com o Pai, quando nós damos a devida honra e glória a Ele, mas também quando também nós temos um pedido para fazer para com o Senhor. Daniel, ele orou ao Senhor. A mulher sírio-fenícia fizeram a sua oração. E a resposta de Deus para quem busca incessantemente, conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer, finalmente nós podemos o quê? Ainda pontuar a oração intercessória como exemplo de Samuel, bem como da igreja primitiva, que está aqui nos versículos aqui, no nome de Jesus, meus irmãos. Segundo subtópico, como os homens de Deus viviam a oração? Como que eles viviam? Lá na época primitiva, como é que eles viviam ali na oração? A Bíblia nos incentiva a orar, por quê? Porque há o quê? Vamos lá na revista? Porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual. Irmãos, há poder na oração. Há poder na oração. A Bíblia fala que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz, o qual nós não podemos de maneira nenhuma desprezar. Nós não podemos desprezar este recurso da oração. Por isso que o pastor ele tanto fala: irmãos, vamos orar. Irmãos, vamos orar. Aí quando nós, irmãos, vamos nos pôr de pé, vamos orar. Por quê? Porque o pastor ele sabe, porque a palavra do Senhor nos assegura que a oração é um recurso espiritual poderoso nas nossas vidas. A oração, ele tem o poder de operar milagres e maravilhas. Logo que nós lemos a Bíblia, nós percebemos que o quê? Que a oração é apresentada como uma ordem. A oração é uma ordem do Senhor. Não, a oração não é uma ordenança do pastor, mas a oração é uma ordenança de quem? De Deus, da sua palavra. Lucas capítulo 18, versículo de número 1. Quem pode ler, por favor? Lucas 18, 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus contou uma quê? Parábola sobre o valor de orar sempre. O dever, melhor dizendo, na minha versão está: o dever de orar sempre. O dever é uma obrigação. Se fossem outras palavras, que não fosse uma obrigação, seria talvez você ter uma oportunidade de você fazer uma oração, sobre uma palavra, sobre uma oportunidade de você orar, ou se você quiser. Mas aqui Jesus ele fala que nós temos o dever de orar sempre. Então é nossa obrigação orar. É uma ordenança do Senhor. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. Esse nome difícil, né? Do rei Artaxerxes, ainda mais quando é a minha língua enrolada, meus irmãos. Mas Esdras, ele viu. Vamos ler lá, irmãos, esse no livro de Esdras. Antes de Salomões, livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 ao versículo 23.
A história seria mais ou menos assim, meus irmãos. Esdras, quando ele saiu da Babilônia e ele ia para Jerusalém, Esdras ele era escriba hábil na lei de Moisés, dado pelo Senhor Deus de Israel, e o rei lhe deu tudo o que ele pedira segundo a boa mão do Senhor. Está no capítulo 7, no versículo de número 6. Então Deus deu tudo aquilo que Esdras pedia, Deus ele deu. E Deus estava sobre a vida de Esdras. Então o rei Artaxerxes, no versículo de número 11, o sacerdote e o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, aqui é a carta do rei Artaxerxes. Por mim, versículo 13, do capítulo 7, só para os irmãos entenderem. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Então o rei Artaxerxes, o rei Xaxinho, vai. O rei Xaxinho, ele falou que todo aquele que quiser ir, do povo, dos sacerdotes, dos levitas que quiser ir com Esdras para Jerusalém, então que vá. Ele liberou o povo para ir. No versículo 27, bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos, visto que a boa mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim. Animei-me e reuni alguns dos chefes de Israel para subir comigo. Então ele se reuniu, algum dos povos ali foi com ele, foi seguindo, e ali ele clamou a misericórdia. Mas ele, em tudo isso que Esdras ele estava dizendo, então ele viu que a boa mão do Senhor estava sobre ele. Então ele se animou e reuniu alguns dos chefes de Israel para subir com ele. Então Esdras, o que ele fez? Ele pregou no capítulo 8, versículo de número 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, a fim de lhe pedirmos jornada segura para nós e para os nossos filhos e para todas as nossas posses. Tive vergonha. Irmãos, olha aqui. Olha o que Esdras escreve aqui. Tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque tínhamos dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Irmão, olha a confiança desse homem. Ele sabia que no caminho ele poderia acontecer alguma coisa, eles poderiam ser saqueados, as suas esposas, os seus filhos, eles poderiam perder tudo aquilo que eles estavam levando para a reconstrução de Jerusalém. Mas ele se sentiu vergonhoso de chegar ali para o rei Xaxinho, e ali: Xaxinho, me dá soldado, me dá cavaleiro, me dá uma tropa para que venha nos guardar durante esse trajeto aqui. Ele falou: tive vergonha. Assim, o que ele diz assim no versículo de número 23? Assim, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele atendeu a nossa oração. Irmãos, olha que coisa incrível. Ele sabia do perigo, ele sabia o que poderia ocorrer, ele sabia que poderia perder tudo, mas ele se sentiu envergonhado de pedir proteção ao rei.
mas ele pediu a proteção do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele pediu proteção a Deus em oração e jejum, junto com o povo, para que o Senhor estivesse ao lado deles durante esse trajeto até chegarem em Jerusalém, onde eles iriam trabalhar na reconstrução do templo. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alinhamento. Nós estamos em Mateus capítulo 4, versículo 2, nós vamos ver por causa do nosso tempo. E os apóstolos também apresentavam em oração. Amém, meus irmãos, até aqui? Glória a Deus. Agora, terceiro, a maneira de orar. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Quem é esse interlocutor? É o nosso Senhor Jesus. Ele nos ensina como nós devemos orar, de que maneira nós orarmos. Por isso ele deixa lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Por isso não podemos, meus irmãos, orar de qualquer maneira, porque a nossa oração, ela tem um interlocutor. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. E qual foi a atitude dos discípulos, meus irmãos? Lucas capítulo 11, versículo de número 1. Senhor, ensina-nos a orar. E aqui os discípulos, meus irmãos, e nós não sabemos orar como convém. Isso não é a verdade, irmãos? Isso não é uma realidade? A gente não sabe como orar, como convém. Aí Jesus, ele nos ensina pela sua palavra. Jesus, ele traz esse ensinamento. Por isso ele é o nosso interlocutor. E os discípulos ali, eles pediram o ensinamento do Senhor para que eles viessem a saber orar com sabedoria. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. A quem a oração deve ser dirigida? A oração, ela tem que ser dirigida, tem uma direção. A oração, ela tem um alvo. A quem deve chegar? Qual é esse alvo? A oração deve ser dirigida a quem? A Deus Pai. Em nome de quem? De seu Filho Jesus Cristo. João capítulo 16, versículo 23 e 24. Quem pode ler, por favor? João 16, 23 e 24. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo: se pedis alguma coisa ao Pai, Ele vou concederá em meu nome. Até agora nada tenho pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Glória a Deus. Obrigado, Maicon. Então a oração, ela tem um alvo. A oração, ela é dirigida a alguém, e esse alguém é o nosso Senhor, é o nosso Deus, mas o interlocutor, Jesus Cristo, em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Então nós vimos aqui, como o nosso irmão Maicon leu, naquele dia, nada me pergunteis, em verdade eu vos digo que tudo o que pedides em meu nome, em nome de quem? De Jesus. O que Jesus ele disse? O meu Pai vos dará.
Até agora, nada pedides em meu nome. Pedi, irmãos. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pedi e recebereis. Se nós não recebemos ainda, irmãos, é porque a gente não soube pedir. O dia que nós soubermos pedir em nome do Senhor Jesus, a Bíblia fala que nós receberemos. B. A postura do corpo na oração. A postura do corpo na oração. Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diversas de orar. Por exemplo, orar em pé, orar deitado, prostrado, sentado, andando de joelhos com as mãos estendidas. Então a Bíblia, meus irmãos, ela não é específica a maneira que nós devemos orar. A Bíblia não fala que vocês têm que orar dessa forma. Temos a oração modelo. Jesus ele já nos deixou a oração modelo. Como nós devemos orar. Mas de que maneira a nossa postura tem que ser para nós orarmos? A Bíblia ela não nos deixa isso específico. A postura, por exemplo, em pé, está lá em Neemias, capítulo 9, versículo 4 e 5. Sentados, irmãos, nós vamos conseguir ler. Eu gostaria de ler os versículos, mas não vai ser possível. Sentados, 1 Crônicas 17:16, se os irmãos quiserem anotar. Ajoelhados, Atos capítulo 20, versículo 35 e 36. Acamados, ou seja, enfermos, Isaías 38, versículo 1 e 2. Curvados até o chão, Salmo de número 95, versículo de número 6. Prostrados, foi o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou, lá em Mateus capítulo 26, versículo de número 39. Com as mãos levantadas para o céu, Salmo de número 28, versículo de número 2. E andando, Salmo de número 26, versículo de número 6 e versículo de número 7. Há uma pessoa que ainda me falou por esses dias assim: eu muito gostaria de ir no culto de oração, mas eu não vou. Por quê? Porque se eu for no culto de oração e eu ali dobrar o meu joelho, eu vou dormir e eu vou cair na cadeira. Mas aí eu falei para a pessoa: mas quem disse para você que para você ir no culto de oração você precisa estar lá com o seu joelho dobrado na cadeira? A Bíblia não fala que você precisa estar com o seu joelho dobrado. A Bíblia não fala que você precisa dobrar os seus joelhos ali na frente da cadeira e você fechar os seus olhos. Se eu estiver muito, extremamente cansado, eu corro o risco de cochilar também. Por isso eu falei assim para a pessoa: por isso que muitas vezes também você vê o pastor, ele está ali, ele está andando, ele está orando. Ele está andando ali na igreja, mas ele está em comunhão com o Senhor. Por quantas vezes também, quando eu estou muito, muito cansado, irmãos, eu vou orar, eu vou andando. Se no dia que vocês veem eu andando aqui também, orando, é porque, irmãos, eu estou em comunhão com o Pai, nós estamos conversando com o Pai. E não importa se você está de joelho dobrado, se você está sentado, se você está em pé, se você tem as suas mãos levantadas, se você está na nossa casa, mas você está enfermo, você não pode levantar da cama. Mas o importante é nós orarmos, é nós buscarmos, é nós mantermos essa comunhão com o nosso Deus. Porque através da oração, Deus, Ele faz esse milagre nas nossas vidas. O horário da oração, e o horário da oração, ter um horário regular para falar com Deus é bíblico e bom. Aí nós temos os versículos, mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre. A Bíblia, irmãos, não estabelece um horário para nós orarmos. Jesus gostava, por exemplo, ele gostava de orar de madrugada.
Jesus de madrugada ele saía para orar. Mas a Bíblia não fala para nós que nós temos que ter um horário específico para nós orarmos ao Senhor. A recomendação neotestamentária para as nossas vidas é o que? É nós orarmos sem cessar. Enquanto os judeus eles têm os seus horários para orar ao nosso Deus, nós oramos em todo tempo. Irmãos, não importa se nós estamos no nosso trabalho, não importa se nós estivermos dirigindo, não importa se nós estivermos fazendo qualquer outra coisa, o importante é nós não cessarmos a nossa oração. Até ontem o Bom Rodrigo, ele estava ali fazendo uma massagem no meu catacônio, irmão. Depois que ele fez no Michael, ele veio fazendo no meu catacônio. Ele falou: pastor, eu estou aqui fazendo massagem aqui, mas eu estou orando a Deus, pedindo para Deus aqui ter misericórdia do Senhor aqui e para que a saúde do Senhor seja estabelecida. Então, irmãos, não tem horário para nós orarmos a Deus. Todo tempo é hora de nós buscarmos ao Senhor em oração. Orar sem cessar. O lugar da oração. Jesus disse que não podemos orar secretamente. Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento, Mateus 6,6, ou noutro lugar solitário, Marcos 1,35. A ideia aqui, meus irmãos, de intimidade, de momentos a sós com Deus. O apóstolo Paulo diz que podemos orar em todos os lugares. Não existe um lugar específico. A ideia, meus irmãos, é de nós não perdermos a comunhão com o Senhor. Não é um quarto de oração que vai fazer a gente mais crente. Não é um lugar na nossa casa ali que tem uma cadeira, um banquinho, e ali a gente dobra o nosso joelho, que aquele lugar ele é santo ou santificado, ou seja o que for, que vai fazer a gente mais crente e vai fazer com que Deus ele ouve a nossa oração. Embora é bom a gente ter um lugar assim, sim, mas a questão que o que o Senhor lhe quis dizer é que nós temos que ter essa comunhão com o nosso Deus. Nós temos que ter essa comunhão com o Senhor. Essa é a ideia. É a ideia de intimidade com o nosso Deus. Esse momento que nós temos que estar a sós com o Senhor. Amém, irmãos? E de acordo com Jesus, aquele relógio ali está errado, hein? 7h10. Oi? 7h10 agora. Já é 7h10? Meu Deus, misericórdia. De acordo com a oração, o decoro na oração. O decoro diz respeito à sinceridade, decência e reverência no ato de orar. O estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. João capítulo 15, versículo de número 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia, glória a Deus. Sinopse do tópico de número 1. Na oração devemos glorificar a Deus e suplicar ao Senhor a respeito de nossas dificuldades. Amém, meus irmãos, até aqui? A oração que Jesus ensinou. Jesus não condenou a oração em público. No texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que, pelo aspecto bíblico, ela é aceitável
e ela é recomendada. Nós temos aqui as referências. O que Jesus condena, o que é, irmãos, que Jesus ele condenou? A oração. O que Jesus condena é a oração, quer individual ou quer seja ela coletiva, dominado pelo espírito de quê? Exibição. De que mais? Ostentação. Cuja o quê? Qual é a intenção do orador? É o quê? Ser visto e louvado pelo Ser visto e ser louvado. Irmãos, o que Jesus condena é esse tipo de oração. O que Jesus condena é a oração em cuja a pessoa está orando, está lá um espírito de exibição, um espírito de ostentação, aonde ele quer ser visto e aonde ele quer ser louvado. Isso daqui é condenado pelo Senhor, e o Senhor, ele diz o quê? Que esses daí são os hipócritas, fariseus, e que buscavam a glória para si. Eram os hipócritas, fariseus que oravam dessa forma. Agora, um cristão transformado pelo Senhor, meus irmãos, ele vai andar em sinceridade, ele vai andar com Cristo, ele não está buscando a glória para si, mas ele está fazendo com que as suas atitudes glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. As suas atitudes levam a glorificação ao Senhor. Ele não faz isso, meus irmãos, para se vangloriar ou para se aparecer. Aquele que foi realmente transformado, aquele que realmente nasceu de novo, aquele que realmente deixou ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, as suas atitudes é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Jesus ele quer que sejamos discretos, segundo o subtópico. As expressões entra no teu aposento e fechando a tua porta, Mateus 6,6, não significa que devemos ter um quarto só para a oração. É claro que nós podemos fazer de algum cômodo de nossa casa um local particular para falarmos com o Pai. Contudo, no ensino de Cristo, em Mateus 6, versículo 5-6, sua ênfase não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Já nós mencionamos aqui esse texto aqui, na verdade adiantei um pouquinho, né? Esse lugar secreto está no sentido de quem tem a mente e o coração transformados. Qual é a sua atitude? Ele orará a Deus de modo humilde, com sinceridade, sem buscar o aplauso dos homens. Para o cristão, esse lugar secreto é visto como especial, a fim de se afastar do mundo e estar sozinho nesse tempo com o Senhor. E ele sabe que a sua recompensa, ele não vai vir das mãos dos homens, mas a sua recompensa vem das mãos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Terceiro, irmãos, não useis de vãs repetições nas orações. Quando a oração ela é balbuciada apenas em palavras vazias, essa oração ela perde o foco, que é Deus. Deus ele tem que ser o foco das nossas orações. E se firma nas vãs repetições. Sobre esse assunto, o que Cristo ele falou? O que Cristo ele nos ensinou? Então Cristo ele combate quem? Os escribas, os quais faziam longas orações. Nós temos as referências aqui. Não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de orações, porque na Bíblia nós vemos que existem tipos de orações, como está lá em Salmo de número 18. Se os irmãos falam a Bíblia, nós vamos abrir para o nosso tempo. O Salmo de número 18 inteirinho, meus irmãos, é um salmo de oração. Então é uma oração longa,
É um momento de oração em que o salmista está ali orando a Deus, ele está descrevendo, ele está orando ao Senhor. É um momento de oração longa, mas não é não é uma oração de palavras que não tem um foco, não é uma oração de vãs repetições, mas é um momento ali de como os hipócritas e fariseus faziam para se aparecer, mas era um momento em que ele estava em comunhão com o Senhor. Aquele que contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer barulho, Deus lhe ouvirá. Esse procedimento era peculiar de quem? Dos pagãos, como bem se observava no caso dos profetas de Baal. Irmão, vamos abrir lá 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo de número 18. Versículo. Os irmãos sabem dessa passagem, irmãos. Elias e os profetas de Baal. E ali no versículo de número 24, Elias ele disse assim, ali a todo aquele povo, aos profetas: então invocai o nome do vosso Deus, eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu. É boa esta palavra. Então disse o profeta Elias, ele disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do Senhor vosso Deus. Veja que esse Deus está muito minúsculo, tá bom, irmãos? Mas não lhe metais fogo. Eles podiam preparar o novilho, eles podiam preparar o altar deles e invocar o nome do Deus deles, mas eles não podiam tacar fogo, porque a questão era: aquele que respondesse com fogo, esse seria Deus. Então o que eles fizeram? Eles tomaram o novilho, eles prepararam, então eles começaram a invocar o nome de Baal. E ali, a Bíblia fala que desde a manhã até o meio-dia, qual foi a oração deles aí, irmãos? Qual foi a oração deles? Lá em 1 Reis 18, 26. Eles ficavam gritando, dançando em volta do altar. Eles ficavam o quê? Dançando em volta do altar e gritando. Eles ficaram no versículo de número 26, né? Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: o quê? Baal, responde-nos. Irmãos, eles ficaram de manhã até o meio-dia, a oração deles era só essa: Baal, responde-nos. Baal, responde. Porém, não ouve-se voz, ninguém respondeu. E o que eles começaram a fazer? Começaram a saltar, irmãos. Começaram a saltar ao redor do altar que eles tinham feito. Meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: clamai em altas vozes, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, ou tenha alguma coisa que está fazendo, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que o desperte. Assim eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e com lanças, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Então, irmãos, isso são vãs repetições, são orações inúteis. Era a oração que eles faziam. E ali
Elias passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta dos cereais. Para nós encurtarmos aqui, ele reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Ele preparou ali a sua oferta ao Senhor. E no versículo 37, qual foi a oração de Elias? Responde-me ao Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e faça o coração deles voltar para ti. Glória a Deus. Veja a diferença da oração do povo, aqueles que estavam buscando a Baal como Deus, e a oração do profeta que servia o Deus verdadeiro. A diferença da oração: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo, uma oração definida, uma oração com um alvo, para que este povo, ele não queria que Deus respondesse somente para dizer que esse é o Deus verdadeiro, mas a intenção do coração de Elias é para que este povo, para que essas pessoas saibam que tu és o Senhor. Aleluia. Uma oração com propósito. Ora, na Bíblia encontramos orações curtas feitas pelos homens de Deus com verdadeiro sentimento e que foram respondidas prontamente, como por exemplo Salomão, Ezequias. Oração que tem repetição, mas que não envolve futilidade e mecanismo, tem o seu valor e é aceitável, pois assim Jesus orou. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus, em oração sincera e humilde, Ele cuida de nós. Irmãos, Deus, Ele cuida de você. Mesmo nas nossas orações simples, objetivas, Deus, Ele está ouvindo a nossa oração. Sinopse do tópico de número 2, Jesus misericórdia. O Senhor Jesus não condena a oração pública, entretanto, a oração deve apresentar discrição em sua prática, bem como não ser conduzida por vãs repetições. Amém? Até aqui, irmãos? Oração e jejum. Uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. Por meio das Escrituras, podemos dizer que o coração, ou melhor dizendo, a oração e o jejum são vistos como atos que revelam a disciplina, a autonegação e humilhação, e mostra também a dependência total de Deus nas nossas vidas. A oração e o jejum mostra que nós somos totalmente dependentes do Senhor em momentos mais extremos, quando nós precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber alguma determinada oração. Quando nós oramos e nós jejuamos, meus irmãos, nós estamos nos auto-negando, nós estamos nos humilhando e nós estamos dizendo que nós somos totalmente dependentes do Senhor. O aspecto bíblico sobre o jejum. Na Bíblia, há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. Primeiro, o ato de se humilhar-se, e por meio da confissão, o ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do quê? Do pecado. Segundo, o da lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida em uma batalha ou uma ameaça. E
Terceiro, o evento espiritual, de que grande concentração de fiéis, como no caso do envio dos missionários, a escolha de homens para a sua obra. Pela lei mosaica, havia um jejum anual no dia da expiação. Essa prática se multiplicou em diversas formas, do nascer ao pôr do sol, jejum de 7 dias, de 3 semanas, de 40 dias, nos meses 5º e no mês 7º. Diante disso, o que aconteceu? Os judeus então decidiram orar 2 vezes por semana, e isso, meus irmãos, se tornou uma prática na vida deles, uma prática degenerada por causa do orgulho, como no caso dos fariseus. Por isso que a oração dos fariseus, eles eram essa oração de vãs repetições. Entretanto, o nosso Senhor Jesus não estabeleceu dias fixos sobre o jejum. Ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal o quê? Ele estar mais preparado e mais sensível à missão para a qual ele foi enviado. Então é isso que a oração e o jejum ele faz nas nossas vidas. Nós temos uma missão, irmãos, e nessa missão eu e você, nós temos que estar preparados para nós estarmos sensíveis para aquilo que nós somos enviados. E Deus ele tem nos enviado para a sua obra. Jamais será uma mera tradição como nos judeus. Amém? E para nós encerrarmos, irmãos, o ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum ela é livre. Amém, irmãos? A prática do jejum ela é livre. Ela é um ato voluntário, é um ato espontâneo. Isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma com motivos especiais. Nós não jejuamos ou oramos de qualquer maneira porque queremos ou qualquer hora. Não. Existe um motivo, e para esse motivo, essa prática, para que nós venhamos alcançar por aquilo que nós estamos orando e jejuando. Quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação. Então, nesses momentos, meus irmãos, a prática do jejum, ela é necessária para as nossas vidas, mas ela é livre. Quer seja no texto de Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18, o ensino do jejum também é a respeito da humildade e descrição na prática. Para jejuar não é preciso, irmão, desfigurar o rosto. Os fariseus, os hipócritas, eles se desfiguravam todo e faziam aquela cara de que estava jejuando, de que estava buscando Deus, e eles estavam fazendo certo. Mas Jesus ele ensina: você vai jejuar, vai lá na sua cabeça, porque o seu cabelo não precisa chegar tudo descabelado, né, Marco? Não precisa chegar tudo descabelado, não precisa chegar baforento para dizer que você está orando, jejuando, e, irmãos, e um hálito. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado realmente com o hálito, porque quando nós estamos jejuando, porque ele se torna cada vez mais forte. Então não precisa mostrar que você está orando, jejuando. Jesus ele falou: unja a cabeça e lava o rosto, porque é somente Deus que precisa saber que você está fazendo isso para Ele. É somente o Senhor. Assim como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair os olhares humanos, pois trata-se de uma prática piedosa diante do Pai. Toda prática verdadeiramente piedosa busca a glória de Deus. Amém, irmãos? Toda prática
verdadeiramente piedosa, ela busca glorificar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Sinopse do tópico de número 3. A oração e o jejum são duas disciplinas que se combinam perfeitamente. Para concluir, os cristãos que conhecem a palavra de Deus sabem da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista da qual eu e você nós estamos vivendo. Amém, meus irmãos? A prática do jejum, da oração, vai fortalecer somente a nós mesmos. Amém? Alguém tem alguma pergunta, irmãos? Se não tivermos, nós já vamos fazer uma oração. Eu peço perdão aos irmãos do horário, nós passamos um pouco do horário. Mas glorificado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos nos pôr de pé, vamos fazer uma oração no nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus. E devido ao nosso horário, meus irmãos, eu peço perdão. Nós não vamos estar apresentando as classes, tá bom, irmãos? Nós não vamos estar apresentando as classes, mas eu creio que Deus ele falou de uma maneira maravilhosa, extraordinária também na classe dos nossos adolescentes, das nossas juniores e das nossas crianças. Amém? Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelos Teus ensinamentos para com a nossa vida, Pai. Deus, nós rendemos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, Senhor, nesta noite, mais uma vez, através da Tua palavra, a prática, Senhor, da oração e do jejum, Pai. Meu Deus, nós aprendemos, Senhor, que essa prática, Senhor, ela nos leva mais próximo de Ti, ela aumenta, Senhor, a nossa intimidade com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor, Pai amado. Que seja ela, Senhor, nos momentos difíceis ou nos momentos de bonança, Pai amado, é somente nós mesmos, Senhor, aquele que pratica a oração e o jejum, é quem vai ter mais comunhão com o Senhor, Pai. Meu Deus, obrigado por esse ensinamento, obrigado por essa palavra, Senhor, e continua, Senhor, nos ajudando, que o Teu Espírito Santo, Senhor, ministrando nos nossos corações, ó Pai amado, acerca dessas lições do Sermão no Monte, Pai. Abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos, abençoa, Senhor, a vida de cada professor que o Senhor tem, Senhor, levantado, usado como instrumento nas Tuas mãos, para a glória do Senhor, ó Paizinho querido. Abençoa cada um dos alunos, todos nós que estamos aqui aprendendo, Pai amado, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar o vosso assento, nós já só vamos passar os avisos a toda a igreja.